O Real Madrid é sem sombra de dúvidas o maior clube do mundo. Além de serem disparados os maiores campeões da Champions League e do Mundial, eles ainda são conhecidos por contratar os maiores jogadores da história, inclusive vindos do seu próprio rival. O Madrid tirou o fenômeno e figo do Barcelona e fez as contratações mais polêmicas da história do esporte, mas isso é assunto para outro vídeo. Além do time dos Galácticos, o Real Madrid teve diversos outros elencos com nome de peso, e são inclusive os responsáveis pelas transferências mais caras do futebol, é claro, se tirarmos o dinheiro vindo do petróleo, como o dos donos do City e PSG. Kaká, Cristiano e Gareth Bale, por exemplo, bateram o recorde de maior venda da história em 2009 e 2013. Hoje o detentor do recorde é Neymar, tendo sido justamente o dinheiro qatari o responsável pela compra dele. Florentino também já tomou decisões erradas com a compra de Eden Hazard por 115 milhões de euros, que pode ser inclusive uma das piores transferências de todos os tempos. Porém agora ele quer gastar apenas com o certo, e depois de mais de 4 anos sem fazer nenhuma loucura no mercado trazendo um jogador de mais de 100 milhões de euros, o homem está interessado em bater o recorde de gastos em uma única janela de transferência, trazendo os dois próximos candidatos a novo Cristiano Ronaldo e Messi, no sentido de dinastia de bolas de ouro. E é inegável que Haaland e Mbappé são apostas certas no futebol hoje. E falando em apostas, eu queria falar para vocês da Stake, meus queridos. Eles têm simplesmente as melhores odds para Champions League. E tem mais, meus queridos, com o código aqui do canal IAECLAN, você ganha 200% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, se você coloca R$100, você ganha mais 200 para usar lá na Stake. Então não perde tempo, clica no link que tá aqui no comentário fixado e crie sua conta na Stake. Mas vamos lá, nos últimos anos vimos o mercado do futebol inflacionar demais, especialmente em relação à transferência de jogadores. Nos últimos 15 anos, os valores envolvidos nas negociações de jogadores aumentaram significativamente. Um exemplo disso é a transferência de Neymar do Santos para o Barcelona em 2013, que na época foi uma das mais caras da história do futebol, com um valor estimado em mais ou menos 88 milhões de euros. Desde então, essa marca foi superada várias vezes, chegando até a transferência do próprio Neymar para o Paris Saint-Germain em 2017, sendo avaliada em 222 milhões de euros. Outros jogadores, como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Paul Pogba, também foram transferidos por valores muito altos nos últimos anos. Além disso, os salários dos jogadores também têm aumentado consideravelmente, como, por exemplo, o salário anual do Robozão, que hoje é de simplesmente R$1 bilhão por ano. Isso dificulta cada vez mais a formação de um novo elenco galáctico, como foi o Real Madrid no início do milênio, ainda mais com regras de fair play financeiro e etc. O Real multicampeão da última década, que apesar de ter no seu elenco 2 recordistas de maior transferência da história, não tinha um elenco necessariamente só de estrelas já consagradas e caríssimas. Para vocês terem uma noção, Modric, Navas, Marcelo, Ramos, Benzema, Di Maria, Casemiro e Carvajal foram jogadores que fizeram o nome deles 100% dentro do clube. Apenas Kroos e Cristiano Ronaldo já haviam ganho uma Champions antes por outro time. O valor pago pela maioria desses jogadores que eu falei agora foi realmente muito pequeno para o que eles conquistaram dentro da equipe. Só que agora chegou a hora de renovar todo esse elenco e já estamos vendo isso há pelo menos alguns anos. Desde a chegada de Vini Júnior e Rodrigo, o clube merengue tem passado por uma reestruturação trazendo bons nomes de jovens jogadores. Porém, chegou a hora de Florentino Pérez dar uma cartada final, por assim dizer, e montar um elenco digno de modo carreira com dinheiro infinito. O plano é trazer Haaland e Mbappé para jogar com Vini Júnior no ataque e Bellingham para jogar com Tchouaméni, Camavinga e Valverde no meio. E agora é claro que você deve estar se perguntando a respeito do Rodrigo. Então, como todos têm visto, ele é o próximo 10 da seleção e também do Real. Modric, o atual camisa 10 do Madrid, tem uma relação quase que de pai e filho com o jogador e ele já está preparando o garoto para assumir uma das camisas mais pesadas da história do esporte, até porque a mais pesada já está direcionada a ele, a 10, que um dia foi de Pelé. Tá, mas e aí, qual as dificuldades de trazer esses 3 jogadores hoje?
Sem dúvidas, o dinheiro. Mbappé é atualmente o segundo jogador mais caro de todos os tempos e sua multa rescisória passa de 200 milhões de euros, fora o salário de mais de 6 milhões de euros por mês. E Haaland, que apesar de ter sido comprado por 60 milhões de euros, tem uma multa rescisória de mais de 200 milhões também. Ou seja, com apenas 2 jogadores, eles já bateriam o recorde atual de janela de transferências mais cara da história, que inclusive foi a última, de meio de temporada aí, onde o Chelsea gastou mais de 300 milhões de libras. Obviamente que o PSG e City vão fazer de tudo para manter seus jogadores no elenco, mas o que facilita muito a ida dos jovens craques é o fato de ser o Real Madrid. Tanto o Mbappé quanto o Haaland já demonstraram torcer para o clube merengue justamente por conta dele, Cristiano Ronaldo, que é o maior ídolo dos dois. Ter Vini Jr. com a 11, Haaland com a 9, Mbappé com a 7 e Rodrigo com a 10 parece ser o elenco ideal e mais apelão possível hoje. Mas e aí, você acha que é possível criar esse Ultra Madrid só com os melhores jogadores da atualidade? Comenta aqui embaixo o que você acha disso e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de notícias, curiosidades e rumores que eu trago aqui toda semana. E é claro, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de todos esses vídeos.